Boa noite. Estamos em mais uma edição do nosso programa Ideias em Debate. É um programa em que nós procuramos discutir o progresso do Piauí e a melhoria do ambiente de negócios. E esse programa ele se constitui de alguns elementos. Primeiro, um tema. No caso, o tema de hoje é Economia Piauiense e suas perspectivas. Tem um mediador, que no caso sou eu, Ezequias Costa Filho, e tem dois debatedores. Hoje é um dia especial porque nós contamos com duas pessoas especiais, dois dos maiores economistas do nosso estado. Contamos aqui com o professor Ricardo Alágio Ribeiro. Ele é engenheiro de formação, também economista, é doutor em Ciências Políticas pela Unicamp, é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Piauí e é diretor de Orçamento de Convênios da Universidade. E contamos também aqui com o professor Francisco de Assis Veloso Filho, é economista, também doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp, trabalhou em órgãos de planejamento do governo federal, é professor da Universidade Federal do Piauí e é autor de um livro que eu aconselho quem puder que o leia, que é Economia Piauiense, Planejamento e Perspectivas de Investimento. Antes de iniciarmos propriamente o debate, para que o espectador possa se situar, nós sempre iniciamos apresentando algumas informações básicas sobre o tema. Então, vamos iniciar agora mostrando algumas questões sobre a economia piauiense. Em primeiro, geração de riqueza. Normalmente, o indicador que mede a geração de riqueza no país é o PIB. O PIB do Brasil em 2018, se eu não me engano, não é, Ricardo? 2018. De 7 trilhões de reais. O PIB do Piauí é apenas de 50 bilhões, o que coloca ele como 0,7% do PIB do Brasil. Observe que, em termos de população, a participação da população do Piauí é de 1,5% da população do Brasil. Então, nós estamos na metade da média do que seria esperado com relação ao PIB, quer dizer que nós somos, que já sabemos, um estado pobre. E uma outra característica interessante sobre o PIB do Piauí é que, se a gente divide ele em setores, nós nos surpreendemos. Nós verificamos que a agropecuária, que nós achamos que é o driver da economia piauiense, fica na faixa de 10%. A indústria, 12,4%. É preciso entender que a indústria envolve também serviços como energia elétrica e a indústria de construção civil. Isso. Não é apenas a indústria de transformação. Não. O comércio do setor produtivo é o segmento mais forte, com 14%. E, para nossa surpresa geral, o governo é 30% da nossa economia. Como nós podemos nos desenvolver se a maior parte do que se produz desse estado vem do governo? Esse é um ponto. Vamos seguir ainda. A indústria, que se espera que tenha uma importância grande para o nosso estado, ela é apenas de 12,4%. Os dados da Fundação CEPA indicam que 99%, quase a totalidade das indústrias, são micro e pequenas empresas. Então, nós não fomos capazes de industrializar o agronegócio. Não. Por que essas 99% das indústrias são micro e pequenas empresas? Eu vou apenas dar um dado para vocês, é porque no que se classifica como indústria, uma padaria é uma indústria. Então, como as padarias são unidades industriais pequenas, se gera esse número, né? De qualquer maneira, se espera um estado como São Paulo tenha aí uma participação da indústria na faixa de uns 20%, 25%, não é isso? Então, nós estamos, de qualquer maneira, um pouco abaixo. Os professores, eu não sou nem economista, os nossos professores aqui vão nos dizer se isso tem fundamento ou não, tudo aqui é questionável, mas a indústria é um grande ponto de apoio para a geração de empregos, por isso esse destaque que nós citamos aqui. Então, o setor de comércio no Brasil fatura 4,3 trilhões, emprega 10 milhões de pessoas e tem 1.600.000 unidades. O comércio do Piauí fatura 468 bilhões de reais
emprega 110 mil pessoas, muita gente, e tem aproximadamente 20 mil unidades, que seria, vamos dizer, 20 mil lojas, falando assim numa linguagem mais simples. Continuando, o agronegócio, que é muito falado no nosso estado, a produção total foi de 4,9 milhões de toneladas. Exportações. O Brasil, como um todo, exporta 208 trilhões de reais, sendo que as exportações do Piauí são de 584 milhões. Se você comparar a exportação do Brasil, o Piauí exporta apenas 0,3% do que o Brasil exporta. Esse é o ponto principal que eu queria falar. E vamos fazer um pequeno comentário agora sobre a arrecadação do ICMS. Os dados da Fundação CEPRO indicam que o Piauí arrecadou de ICMS 4,7 bilhões de reais, o que significa um crescimento sobre o ano anterior, sobre 2019, de 5%. Então é curioso porque nós estamos vivendo uma crise sem precedentes provocada pela pandemia do coronavírus, mas mesmo assim a sanha arrecadadora do Estado funcionou e aumentou a arrecadação por sobre todos os cadáveres que existiram nesse... Os cadáveres que eu me refiro de empresas, né, que surgiu nesse período. Perfeito? Então, agora, nós vamos iniciar propriamente o nosso debate e eu vou começar fazendo uma pergunta ao professor Veloso. Você poderia nos dar para o público uma descrição assim sintética de uma característica da economia piauiense? Boa noite, Ezequias. Boa noite. Temos que lembrar, para compreender uma síntese da economia piauiense, teríamos que lembrar do longo processo de modernização econômica pelo qual passou a sociedade brasileira de final do século XIX até meados do século XX. Os analistas, os economistas e sociólogos, especialmente os cepalinos, elaboraram essa interpretação desse processo de desenvolvimento de países do terceiro mundo, como o Brasil, América Latina, África, Ásia, e esse processo nos ajuda a compreender. O processo de modernização ele aconteceu em diversos países, inclusive no Brasil. Nós tivemos uma industrialização consistente no nosso país, passamos por duas revoluções industriais do final do século XIX até meados do século XX, concluindo com a indústria automobilística que se instalou aqui. Mas esse é um processo que acontece de maneira concentrada, não distribuído pelo território. E regiões de um país grande como o Brasil ficam fora das linhas principais desse processo de modernização, o nosso Piauí. A modernização no nosso Piauí foi incompleta. E nesses estados, nessas regiões periféricas, essa modernização resulta nisso que você mostrou aí, uma economia pequena, 0,7% do produto do Brasil. É muito pouco. E isso, há quantos anos que esse processo de modernização se desenrola? Há quantos anos nós temos políticas de desenvolvimento regional? A SUDENE, o BNB foi criado em 1952, a SUDENE é de 1960, e é lento o processo de modernização das atividades econômicas nessas regiões periféricas, inclusive no nosso estado. O produto é pequeno, a produtividade é pequena, a renda também é pequena. A nossa renda per capita, com esses dados de 2018 que foram aqui mostrados, a renda per capita do Brasil é algo em torno de R$34 mil, preços de 2018. A do Piauí passa um pouco de R$15 mil ano. Então, quer dizer, a nossa renda per capita é 45% da renda per capita do Brasil. Então, é uma economia de baixíssima produtividade. Muito baixo. E isso a explicação do processo é isso, as restrições do processo de modernização. Então, é economia pequena, baixa produtividade, baixa remuneração. Eu acho que você foi muito claro nessa explanação, mas eu gostaria de saber se o professor Alágio teria algo a acrescentar nessa observação. Eu acho que o Veloso fez uma ótima caracterização, eu assinaria tudo que ele falou. Eu colocaria assim também, esse processo de modernização, eu penso assim, temos que pensar, eu quero pensar do ponto de vista do desenvolvimento econômico. O que é desenvolvimento econômico? É a transformação, digamos assim, qualitativa do processo produtivo. E
durante muito tempo, exatamente essa corrente do que o Veloso acabou de falar, ela, bem, desenvolver é criar indústria, né? Esse seria, durante longo tempo, esse foi o ponto principal, né, do estruturalista. Foi o mote do Getúlio, inclusive, né? E aquilo no Brasil, Ezequiel, se resolveu chamar de desenvolvimentismo, né? O que é o desenvolvimentismo? É desenvolver a indústria, então o Estado tinha que ou financiar a indústria nascente, né, substituir as importações, criando tarifas altas, e, ao mesmo tempo, o próprio Estado, quando fosse possível, né, também participar da atividade produtiva. E aí se criou-se um gigantesco, né, talvez o maior esforço da América Latina de industrialização foi esse que o país passou. Como o Veloso bem falou, o Piauí ficou fora dessa questão. E eu penso assim, que tivemos uma fase de industrialização, que é mais ou menos ali dos anos 70, que veio a reboque, um pouco a reboque das políticas da SUDENE, e depois aconteceu o seguinte, nós perdemos nos anos 90, nós tivemos uma série de industrialização no Nordeste, que veio aquele tipo de industrialização de trabalho intensivo, né? Então vieram o sapato do Rio Grande do Sul, chamava as tecnologias apropriadas, tecnologias, então, mas também isso nesse momento já está ultrapassado, eu penso, o Piauí não conseguiu se engajar, né? Se engajou muito pouco na primeira onda, né? Porque também sofremos uma grande digamos, concorrência do Bahia, Pernambuco, Ceará e até o próprio Maranhão, que tinham vantagens comparativas para determinadas indústrias, né? E o Piauí também perdeu o outro salto que eu penso que foi aquele que aconteceu, que eu não sei se ia ser positivo, mas penso que é melhor ter do que não ter, né? Aquela indústria intensiva em trabalho que se localizou na Bahia, se localizou no Ceará, aqui em Sobral, nós sabemos disso. E agora eu penso que temos que repensar essa questão da industrialização, né? Temos que pensar, eu acho que como já se colocou aqui, você falou de outras pessoas que já vieram aqui, temos que pensar mais, digamos, em indústrias que sejam, né, na área de ponta de inovação tecnológica, mas acho que é um assunto para a gente tratar mais na frente aqui na entrevista. Pois é, mas é interessante, porque essa é uma pergunta que a gente tem dificuldade de responder. Assim, o que foi muito bem colocado pelo Veloso e por você, que o modelo de crescimento do Brasil foi um modelo muito concentrado regionalmente. Então, houve um desenvolvimento muito grande, principalmente na indústria no estado de São Paulo, no Rio um pouco, né, com a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, Minas, mas e os nordestinos também, né? E alguns sim, mas nós ficamos fora. Na consequência disso, surgiu, incrivelmente, começou em Goiás, a guerra fiscal, né? Quer dizer, os estados começaram a dar benefícios e não venham para cá, porque a cultura antes é o seguinte, vamos deixar o bolo crescer para depois dividir. Sim. Aí ficou aquele meninozinho que somos nós, ali faminto, lá no cantinho da mesa, o menor nunca pode falar, e dizia, mas o bolo já está grande, não espera que vai crescer mais, menino. Então, surgiu a guerra, estou falando de uma forma assim, irônica, mas aí surgiu a guerra fiscal, começou Goiás atraindo plantio de soja, indústrias de soja e tal, e a partir daí a coisa explodiu e todos os estados fizeram. A pergunta que eu faço, o Ricardo, é assim, o que nos faltou? Fora, já estamos identificando que houve um modelo federal que foi concentrador, mas e nós? O que falta para o Piauí? Por que o Piauí é tão atrasado, fora essas razões? Nós temos poucos recursos naturais, a nossa colonização não foi apropriada, nós temos problemas educacionais, a nossa infraestrutura é ruim. Que outros fatores, a gestão pública é boa ou é ruim? Que outros fatores você usaria para justificar esse nosso estado de permanente pobreza? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Eu penso que, é por isso que eu trouxe pessoas inteligentes. Eu penso que cada um desses fatores que você falou tem o seu peso, né? Embora eu tenha que juntar todos eles numa equação, né? É bem complicado. Mas eu penso, durante muito tempo, a teoria econômica pensou assim, o que é que falta? É o capital, é isso? Recursos naturais, capital físico, capital humano. Então, muito dinheiro, muita coisa correu, né? O governo federal apostou nisso, nós criamos uma estrutura educacional que é relativamente grande. Nós criamos também infraestrutura grande também, não podemos negar que temos infraestrutura, né? Embora em alguns momentos eu acho que a energia deixou a desejar, perdemos muitas vezes indústria porque não tinha uma energia elétrica de qualidade, mas eu penso que o governo federal, a partir dos anos 70, estruturou o Piauí mais ou menos como estruturou os outros estados do Nordeste. Não podemos dizer que houve uma falha nesse sentido. Como capital humano também, eu penso que avançamos, né?
Agora, esse é um conjunto mais amplo, que eu penso, e a tese de muitos economistas, eu penso que até a tese do Veloso também, eu não li completamente o livro dele, mas é a tese do Felipe Mendes também, que está nesse livro, assim, o Felipe Mendes joga muito peso, digamos assim, nas administrações estaduais, né, que elas realmente, elas são, quase toda a maioria delas, digamos assim, nos últimos 40 anos, elas foram bastante disfuncionais em relação ao desenvolvimento econômico. O planejamento, eu acho que o planejamento entrou em decadência a partir de uns 20 anos para cá, o planejamento estadual entrou em decadência, acho que é um fato, né? Então, essa falta de planejamento, parece que o planejamento é não ter planejamento, na verdade. Parece que essa que é a tônica daquilo que nós vemos acontecer. Então, essa disfuncionalidade do Estado, um Estado que é, como você colocou, né, a questão de guerra fiscal, um Estado que é meio, eu não vou nem falar da guerra fiscal, vou falar assim, é um Estado que é meio extrativista dos recursos sociais, é um Estado meio predador, né, que arrecada muito e entrega pouco. Né? Então, esse tipo de Estado, que arrecada muito, entrega muito pouco à sociedade, está muito mais voltado para a atividade meio do que para a atividade fim do desenvolvimento, que não tem uma burocracia aparelhada. Então, essa é uma tese forte, eu acho que a tese do Veloso também é essa, né? Que é um Estado que temos que ter uma reforma institucional, política grande, porque esse é um elemento realmente limitador do desenvolvimento nosso. Bem, se continue, Veloso. Eu ia passar a palavra para você. Queria discordar de você, Ezequias, no que diz respeito à questão da indústria, do crescimento econômico relativamente ao Estado, ao governo, ao setor público. O Estado não tem decisão sobre isso, né? São forças de mercado, são grandes forças mundiais da economia internacional, são tendências que se definem, que se delineiam, né? E, obviamente, os estados podem tentar interferir, para isso a política econômica, as políticas regionais, para amenizar essas desigualdades que surgem com o funcionamento dos mercados, né? Não é um efeito perverso planejado por setores públicos. Certo. O mercado da economia funciona assim, a lógica das empresas, das grandes empresas, a competição internacional. E, por isso, precisamos regular os mercados. E há a política econômica, há a política regional, que é importante, especialmente para nós dessas regiões periféricas que mencionei. Né? E no caso do Brasil, essas políticas até os anos 80 e 90 foram bem sucedidas, como o Ricardo disse aqui. Há uma ruptura muito grande aí nos anos 90 no Brasil, no mundo, nessas tendências mundiais, com a globalização, outra revolução tecnológica. Então teríamos que lembrar que há uma ruptura importante de ser falada. Mas voltando, tentando chegar à sua pergunta, e por que o Piauí ficou tão atrasado? Eu acho que eu vou dar aqui uma resposta um pouco dura, né? Há uma responsabilidade grande nossa da sociedade piauiense. Nossa piauiense, dos nossos governantes, das lideranças, né? E vou trazer aqui, sem querer polemizar, mas veja que em pleno século XXI, no ano 2021 que nós nos encontramos, uma última polêmica que nós encontramos aqui no nosso estado, um deputado estadual falando contra o agronegócio, contra a soja e defendendo, para fins de crescimento da economia piauiense, a criação de galinha caipira da canela preta. Né? Tenha paciência. Né? No século XXI, uma proposta desse tipo. Né? Mas, para você ver, governantes, lideranças, políticos, pessoas ainda têm uma ideia obscura como essa ideia. Então, a principal causa é essa. Ideias contra a iniciativa privada, ideias contra o empresariado, ideias contra a tecnologia, ideias contra a inovação por parte de segmentos da sociedade piauiense, infelizmente. Olha, eu quero dar os parabéns pela a resposta de vocês dois. Eu acho que, de alguma forma, eu não fui claro, eu não defendo que haja que as leis do mercado possam ser invertidas e que, de alguma maneira, nós tenhamos falhado nisso. O que eu me referi foi repercutindo o que o Alágio citou e que se referiu, inclusive, a um pensamento do Felipe Mendes, com o qual esse eu concordo, e que você também terminou concordando, que nós temos uma gestão pública, em geral, deplorável. Essa é a minha opinião. Não sou candidato, não serei nunca, então eu posso falar, porque os votos que eu perder já estão perdidos de antemão. Mas vocês estão vendo, nós estamos tendo uma discussão muito clara, muito corajosa.
e esperamos que continue assim sobre a economia, e muito também clarividente sobre a economia piauiense. Vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos em seguida.